Olá, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Estamos estudando a revelação do Senhor para a igreja cristã dos últimos dias, para todos os cristãos, católicos, evangélicos, protestantes de forma geral. O Apocalipse é uma revelação de Deus que visa alertar, proteger e estimular o cristão a permanecer fiel na sua lealdade ao reino de Deus. Estamos estudando Apocalipse 14. Apocalipse 14 é o tema de nosso estudo e quero convidar você a, nesse instante, procurar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nós estamos sempre estudando. Nosso tema baseia fortemente nas Escrituras, escritos proféticos, e queremos que você esteja verdadeiramente preparado para as coisas que em breve devem acontecer. Então, abra sua Bíblia, pegue sua Bíblia e vamos começar o nosso estudo. Veja, a Bíblia diz em 2 Pedro 3, verso 12, que, de alguma maneira, a igreja pode não apenas esperar a volta de Jesus, mas também ela sugere que os cristãos podem apressar a volta de Jesus. 2 Pedro 3, verso 12 diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. O texto diz muito claramente que os céus e a terra serão queimados. E aí, como podemos apressar a volta de Jesus? Uma forma é cumprindo a missão de alertar o mundo. O Senhor Jesus disse em Mateus 24:14, e será pregado este evangelho do reino a todas as nações para testemunho a todo mundo, e então virá o fim. Parafraseando. A outra forma é, enquanto esperamos a volta de Jesus, temos que ter uma real experiência de andar com Deus a tal ponto que o fruto do Espírito se veja na nossa vida, na vida de todos os crentes. E assim, Jesus venha para reivindicar o seu povo que está semelhante a ele no caráter. Em outras palavras, seremos semelhantes a Cristo no caráter e vencedores dos apelos do mundo, da carne e do diabo. Esse é o grande desafio que o Apocalipse capítulo 14 nos apresenta, e eu e você somos convidados a ter fé em Deus, confiar em sua palavra. Olha, em diferentes imagens simbólicas, Apocalipse 13 apresenta os fiéis de Satanás e Apocalipse 14 apresenta os fiéis de Cristo. Vamos ver como? Capítulo 13, do verso de 1 a 5, fala do reino do anticristo. Você sabe quem é o anticristo? Tem um estudo aqui no canal. Você procure aí um card que vai lhe indicar esse estudo extraordinário. Apocalipse 13, de 1 a 5, fala que surge do mar uma besta com 10 chifres, 7 cabeças, nomes de blasfêmias, e essa besta, ela tem uma representação de todos os impérios que já houve na Terra. E é um império blasfemo, e é um império que exige não apenas a lealdade, mas uma lealdade como adoração. Suprema lealdade é um regime, o reino do anticristo. Enquanto temos no reino do anticristo, Apocalipse 14, verso 14 a 21, fala do reino de Cristo. O reino de Cristo, que são as mensagens de 3 anjos sendo anunciados ao mundo, verso 14 até o verso 20, e que fala de que o reino de Deus estará sendo pregado, ensinado, e as pessoas convidadas a abandonar o reino do anticristo para o reino de Deus. Também temos, Apocalipse 13, de 11 a 15, o profeta do anticristo, a segunda besta, a besta da terra, com seus sinais e prodígios, tanto religiosos como militares, farão com que as pessoas adorem a besta, adorem sua imagem, então conduz o povo para longe de Deus e para mais perto de Satanás. Enquanto nós temos esse profeta do anticristo, Apocalipse 13, de 11 a 15, Apocalipse 14, de 6 a 13, nós temos o profeta de Cristo, que é o conjunto dos pregadores, dos missionários, das pessoas que têm a palavra de Deus como sua única regra de fé e prática e pregam as 3 mensagens angélicas, as 3 mensagens
que são a advertência final de Deus para o seu povo na terra, não é? Esses aí são o profeta de Deus. Em Apocalipse 13, versos 16 a 18, fala dos súditos do anticristo. Pequenos, grandes, todos aqueles que recebem sua marca, aceitam receber sua marca na fronte, na mão, recebem então o caráter da besta, o caráter do anticristo, deixa que sua lealdade seja comprada, manipulada e, portanto, são súditos do anticristo. Já Apocalipse 14, de 1 a 5, fala dos súditos de Cristo, representado pelos 144 mil, que são todo o povo de Deus fiel nos últimos tempos e especialmente aqueles que levam a sério a palavra de Deus, né? Esse é o povo de Deus fiel que existe na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz muito claramente que Deus terá um povo que terá a Bíblia, a palavra de Deus, somente a palavra, como sua regra de fé e prática, e cuja fidelidade e lealdade estará sempre em um assim diz o Senhor, e não naquilo que ensinam concílios, tradições, palavras de pastores e padres e outros religiosos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Deu para entender até aqui? Nós estamos avaliando isso e eu quero convidar você a continuar a analisar esse tema comigo. Estamos para tratar sobre o Apocalipse 14. E esse é o curso Compreendendo o Apocalipse. Já quero te pedir que você deixe o seu comentário, que você se inscreva no nosso canal, que você assista o vídeo até o fim. E não deixe de compartilhá-lo para os seus parentes, para os seus amigos, ok? Vamos lá. Qual é o tempo de operação dos 144 mil? Eles estarão agindo em que momento da história da Terra? Dos tempos que nós estamos vivendo, daqui para o fim dos tempos. Qual é esse momento? Então, vamos lá. Apocalipse nos deixa muito claro que esse tempo serão durante os eventos preditos nas trombetas. As trombetas, que já estudamos, tem vídeo aqui no canal, representam ações satânicas com o propósito de conseguir levar o mundo a imaginar um Deus irado, exigindo leis climáticas e dominicais, e o povo leal à palavra de Deus estará dando vigoroso testemunho, denunciando a falaciosa narrativa de que Deus está irado, que os problemas de falta de paz na terra, de problemas climáticos, problemas ambientais, todos eles advêm porque o povo não está levando a sério a palavra de Deus, que manda guardar o domingo, e que as igrejas têm que se unir em torno de um único representante de Deus na terra, ao invés de várias religiões, de uma só. E aí as pessoas vão cair nessa falaciosa narrativa. Mas o povo de Deus durante esse tempo estará com a palavra de Deus na mão, ensinando a verdade e, portanto, dando testemunho a respeito disso. Eles sofrerão pena de escárnio, fome, sede, serão tratados como párias e, por fim, serão perseguidos abertamente e sofrerão ameaças de morte. Apocalipse 20, verso 4, deixa isso muito claro que isso vai acontecer. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A Bíblia deixa muito claro que nesse tempo em que as trombetas estarão soando, em que os poderes políticos e religiosos da terra estarão unidos, o povo de Deus fiel à palavra estará denunciando mais uma intriga, mais um esquema satânico para unir o povo, para a própria destruição deles, seguindo o mesmo exemplo de Nabucodonosor. E aqui eu chamo sua atenção para o capítulo 3 do profeta Daniel, em que Nabucodonosor faz uma lei convidando o povo a se unir e convidando o povo apenas para a inauguração de um evento importante. E o povo vai, manipulado, sem perceber que aquilo tudo não passa de aceitar a adoração de uma imagem, de uma estátua. É lógico que nos últimos dias não será uma estátua, uma imagem que será erguida para o povo adorar, mas a implantação de um sistema em que as pessoas deverão depor sua lealdade a um poder político e religioso, e quem estiver contra padecerá fome, sede, e muitos morrerão. A Bíblia vê aqui como um símbolo as almas, o sangue dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, os que não se entregaram
não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Então a Bíblia deixa isso muito claro. Então será um período crescente de angústia, pois haverá um pequeno tempo de angústia e seguido depois de um grande tempo de angústia, qual nunca houve, conforme predito aí pelos profetas da Bíblia. Então, a despeito disso, Apocalipse 14 fala de um povo vencedor ao lado de Jesus no Monte Sião. Eles são 144 mil e já estudamos sobre isso. Tem vídeo aqui no canal. Você vai deixar um card aqui para você, deixarei aí, e você pode conferir esse assunto. Já estudamos esse tema. Você vai revê-lo aqui, né? É um símbolo de todos os salvos, fiéis servos de Deus. E também um número limitado, de 144 mil pessoas totalmente leais a Deus, sua palavra e ao Evangelho eterno. Então, está curioso sobre 144 mil? Nós temos um vídeo aqui no canal. Você vai descobrir isso aí, ok? Muito bem. Então, meu amigo, minha amiga, quem são esses 144 mil? Já respondemos isso nos vídeos anteriores. Mas a questão é a seguinte: com quem estão os 144 mil? O que eles fazem? Abre a Bíblia, Apocalipse 14, verso de 1 a 5. Vejamos as características desse povo que é visto na glória com o Senhor Jesus. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca não tem mácula. Eu não sei se você compreende essa leitura. Aqui são características dos fiéis servos de Deus, representados pelos 144 mil. Se é simbólico, se é literal, o vídeo que temos no canal te responderá isso. Mas aqui você vai entender o seguinte: esses 144 mil são pessoas que estão no Monte Sião. O Monte Sião é um símbolo que o objetivo foi alcançado. Eles estão no céu, que é o destino deles. Salmo 15, verso de 1 a 5, fala que para estar na presença de Deus, nesse Monte Sião, quais são as características das pessoas que devem permanecer na presença de um Deus santo. Salmo 15, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Está entendendo a leitura? O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, e que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. Então veja, amigos, nós temos aqui então características desse povo do Senhor. Deus está nos dando de antemão quem será o povo que habitará com ele no Monte Sião. São pessoas cuja integridade moral são uma imitação prática do evangelho visto na vida de Jesus. O caráter de Deus e o caráter deles são simétricos. Até porque o texto diz, eles têm um nome divino em suas testas. O caráter de Deus é restaurado no homem. Foram selados pelo Espírito Santo e receberam um selo de Deus que comprova a sua lealdade à aliança divina. Ou seja, eles estão consolidados na verdade. Enquanto que os seguidores da besta têm o número do seu nome, sua marca na mão e na testa, isso significa que eles estão unidos na rebelião e na malignidade. Eles têm um caráter de Satanás, do anticristo. Agora, o povo que está aqui como 144 mil, eles têm o nome de Deus, o Pai, e tem o nome de Jesus na testa. Significa que eles têm o caráter semelhante ao caráter de Jesus.
Eles foram selados pelo Espírito Santo e foram selados com o selo de Deus, comprovando que o caráter deles passaram pela averiguação do santuário e eles são, portanto, achados dignos de habitar na presença de Deus, conforme o Salmo 15. Já os que adoram a besta continuaram no pecado, apesar de advertidos, rejeitaram o selo de Deus, tanto do Espírito quanto da aliança. E, portanto, eles estão fora da proteção divina. Leamos Apocalipse 3, verso 10 a 12, e você perceberá que esta é uma promessa do Senhor Jesus para o povo fiel. E exige de nós uma tomada de decisão muito séria. Apocalipse 3, verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fica claro para você, meu amigo, minha amiga, Deus está nos mostrando com muita clareza que o povo que há de alcançar a glória do mundo por vir tem um caráter semelhante ao de Jesus. É um povo que venceu o pecado, o mundo e o diabo. É um povo que venceu as influências malignas dessa terra. Não é qualquer tipo de pessoa que será salvo. Serão salvos todos aqueles que creem no Senhor Jesus, mas que demonstram o fruto do Espírito, mas que demonstram mudança de caráter, mostram que foram transformados pelo Espírito Santo, à semelhança do modelo divino que lhes foi apresentado no monte. Então, continuemos. Outra característica, os 144 mil cantam uma nova canção. O que significa? É uma canção que ninguém a não ser eles sabem o tom e a escala, pois somente eles viveram, lideraram, testemunharam, intercederam e ensinaram com coragem e ousadia a fé de Jesus. Tiveram fé em Jesus e ensinaram a fé de Jesus. Tem diferença. É o cântico da sua singular experiência cristã. Ninguém jamais passou por isso. É o cântico de Moisés em versão especial e inédita. A grande multidão de salvos, que de onde também saem os 144 mil, e os próprios 144 mil cantam um cântico diferente. Cantam o cântico do Cordeiro em milhares de vozes. Então são dois cânticos, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. A experiência da salvação é única para os dois grupos. Porém, cada um sentiu e vivenciou o livramento de Deus de forma distinta em cada momento, em cada provação. No primeiro ato desse cântico, é o cântico dos líderes. Exato. O cântico de Moisés é o cântico dos líderes, dos intercessores, dos que realmente lutaram para levar o povo a conhecimento da verdade, mesmo com prejuízo próprio. No segundo ato, é o cântico dos que foram influenciados por eles, pelos 144 mil, e então essas pessoas se tornaram fiéis à salvação recebida. Então, observe você que são características dos 144 mil, conforme nos indica aqui o Apocalipse. Cantam uma canção nova. Vamos continuar? Ellen White diz o seguinte, em Testemunhos para Pastores e Obreiros Evangélicos, na página 361 ou 433, dependendo do formato do livro. Quando findar o conflito terreno e os santos forem recolhidos para o lar, nosso primeiro tema será o Cântico de Moisés, o servo de Deus. O segundo tema será o Cântico do Cordeiro, o hino de graça e redenção. Esse hino será mais alto, mais elevado e em mais sublimes acentos, ecoando e recoando pelas cortes celestes, porque são todos os salvos que cantam o Cântico do Cordeiro. Eis o tema, eis o cântico. Cristo é tudo em todos. Em antífonas de louvor a ressoarem através do céu, entoadas por milhares e dezenas de milhares, e uma incontável multidão das hostes dos remidos, todos se unem nesse cântico de Moisés e do Cordeiro. É novo cântico, pois nunca dantes fora cantado no céu, conforme diz aí Ellen White. Então, meus amados irmãos e meus amigos, fica claro que esse cântico dos 144 mil, que diz a palavra de Deus que ninguém sabe cantar senão eles, é porque eles sabem qual foi a experiência que passaram.
Então são dois cânticos, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O cântico do Cordeiro, todos os salvos cantarão. O cântico de Moisés, somente aquela liderança, somente aqueles que passaram por experiência como Moisés e como Jesus passou, poderá cantar esse cântico aí. Muito bom, vamos lá. Ainda temos a outra característica, eles foram resgatados da terra, redimidos da terra. Significa que eles venceram a besta, venceram sua imagem e toda a trama criada para aliciar o povo de Deus em todas as igrejas. Quem foi que os resgatou? O Senhor Jesus. O mesmo Deus que resgatou Israel do Egito, operando sinais e maravilhas em favor do seu povo, é quem os está conduzindo para fora do mundo. Apocalipse 15, verso 2 e 3, leia comigo. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Fica claro que aqui nós estamos diante de pessoas redimidas. Eles foram pecadores, eram pecadores, foram salvos pelo Senhor Jesus, pela graça de Deus, foram salvos com o propósito de obedecer, foram salvos com a intenção de mostrar para o mundo que é possível viver diante de um Deus santo, feliz e obediente à sua palavra, feliz e obediente à sua lei, fiéis à aliança. E outro detalhe, eles são virgens, são castos. A virgindade aqui não significa que eles são solteiros. Podem ser solteiros e podem até ter sido casados. Podem até ter cometido pecados. Amós 5, versículo 2, nos fala da experiência de que todas as vezes que o povo de Israel comete algum pecado, é comparado a uma traição diante de Deus, é comparado a um ato de adultério diante de Deus. Mas quando o povo permite que o Espírito Santo os redima, os traga de volta à aliança e eles se convertem, eles retornam à postura original diante de Deus e são tidos como virgens, como puros. Amós 5, verso 2 diz: caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra e não há quem a levante. Caiu a virgem de Israel porque pecou. Mas o estado dela não muda quando ela retorna para a presença do Senhor. E a própria Bíblia diz que Deus está preparando essa igreja para apresentá-la a Cristo Jesus como noiva pura, sem mácula, sem defeito, como virgem pura. Assim que diz a Bíblia na Epístola de Paulo aos Coríntios. Então o que acontece? Essas pessoas, apesar de terem pecado, elas entenderam que o Evangelho tem uma proposta de dar poder para se vencer o pecado. Então, eles entenderam a proposta do Evangelho de afastar de si o pecado e as influências sedutoras de Babilônia em suas filhas. Portanto, eles são puros diante de Deus. Ou seja, rejeitaram as falsas doutrinas, ficaram somente com o que está escrito da palavra de Deus e nada mais. Cortaram todo o laço com o falso evangelho e aquela graça barata, que diz que a pessoa pode ser salva de qualquer jeito. Uma vez salvo, está salvo para sempre, não importa o que ele faça, não importa o pecado que ele realize. E ao contrário, Apocalipse 18,4 diz: afastai-vos deles, povo meu, sai dela, sai desse tipo de religião que acredita nisso. Então, esses são castos, são virgens espirituais nesse sentido, de que apesar de toda a propaganda para que eles se unam com as mesmas doutrinas de Babilônia e suas filhas, que são igrejas falsas, pregando um falso evangelho, essas pessoas rejeitaram veementemente, permaneceram leais à palavra de Deus. Entendeu isso? Então, isso mostra um povo que constantemente foram atordoados com insinuações de que eles estavam errados, uma vez que estavam seguindo a palavra de Deus, que nem todo mundo acreditava do mesmo jeito que eles, mas eles permaneceram fiéis. Foi insistentemente chamados, apresentados a eles a intenção de unir-se com o mundo, mas eles resistiram com a palavra de Deus. De que a pessoa não pode parar de pecar, mas eles comprovaram pela palavra de Deus que eles têm que permanecer fiéis a Deus. E, portanto, eles são mais do que vencedores, são virgens espirituais nesse sentido. E diz mais o texto: seguem o Cordeiro para qualquer lugar, em qualquer circunstância.
Por mais que os poderes da terra se ajuntem contra eles, tentando os abandonar em sua fidelidade e compromisso ao Rei Jesus, não aceitaram seguir o anticristo, mas apenas a Cristo. Porque o anticristo estará na terra, convidando todos a se unir, manter o ecumenismo em dia. Mas essas pessoas aqui não vão rejeitar. Você já ouviu isso? Que agora não se pode pregar mais sobre profecia, porque isso espalha, esparrama, em vez de unir. Tem que pregar sobre evangelho, coisa bonita. Não pode mais falar sobre a lei. Não pode mais dizer que determinada pessoa é o anticristo. Não pode falar que determinada igreja representa o reino do anticristo. Então, tudo isso os fiéis de Deus rejeitaram, porque eles se tornam apenas leais a Cristo e a sua palavra. E a palavra diz mais do que eles são primícias. Significa que eles vieram de uma grande seara. Que primícias significa um presente, os primeiros frutos. São primeiros frutos, então vieram de uma seara grande. Então, os 144 mil vieram da grande seara de salvos, a grande multidão dos remidos. Mas eles são primícias para Deus, ou seja, eles têm um lugar garantido no santuário de Deus, que Deus lhes fez essa promessa, como colunas do santuário celestial. Apocalipse 14, verso 14 a 16, vamos ler o texto que diz assim, ó: Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, essa forma de ceifar a terra é pegar a seara dos salvos. Os salvos são representados por grão de trigo. Não é a palha e não é o joio. Então, dessa grande seara, sai dali 144 mil primícias para Deus. Um número que é literal. Eles vão viver aonde? No santuário de Deus. Deus prometeu que eles serão colunas. 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 23. Nós vamos ler algo aqui ainda que é fantástico. 15, verso 23 diz assim: Na volta de Jesus, como serão salvos? Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então você tem aqui que há uma separação da grande seara, que Cristo, as primícias e os que são de Cristo, na sua vinda, irão para o céu. Agora, há um lugar no céu somente para 144 mil pessoas. Literal. Mas, por enquanto, aqui é um símbolo de todos os salvos, de uma grande seara, de uma grande multidão de salvos. Deles sairão 144 mil, que a Bíblia diz que são primícias para Deus. Vamos lá. Diz o texto que eles são verdadeiros e leais. As marcas cristãs, fidelidade e lealdade, são vistas na vida e no caráter desses 144 mil, de todos os salvos. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Nenhum compromisso com a mentira e seus apoiadores. Apocalipse 22:15, que diz que não entra na cidade santa de Deus ninguém que mente ou compactua com a mentira. Ficará de fora dela. Portanto, esses que são fiéis e leais, são leais à palavra, são leais ao reino de Deus, são cristãos com fé, são cristãos com lealdade. Por isso, o grande detalhe aqui é que eles rejeitam qualquer acordo com a mentira, com Satanás, com o anticristo. Que todos eles trabalham com a mentira. E a palavra de Deus que fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Esses aí pertencem ao reino de Satanás, pertencem ao reino do anticristo. Portanto, ficaram de fora. Diz o texto que eles são irrepreensíveis. De que maneira? Avaliados pelo céu, eles são justos. Venceram como Jesus venceu, pela poderosa influência do Espírito e fé em Deus. A declaração de Deus os torna justos no momento que é dita. Quando Deus declara alguém justo, é justo e acabou. Entra em ação
o poder do Espírito Santo para que este homem, justificado pela graça, justificado pela fé, no sangue do Cordeiro, ele possa crescer à medida da estatura de Cristo. A partir desse momento, não vive mais no pecado, porque quem nasceu de Deus não vive pecando, diz a palavra do Senhor. E o homem que acredita nisso, ele tem uma parte a desempenhar. Ele vai lutar, como diz Paulo, dia após dia, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para não cair no pecado. Então não é questão de perfeição moral absoluta, não é isso que eles alcançaram. Porque perfeição moral absoluta, somente o Senhor Jesus possui. Mas eles permitiram a transformação de seu caráter, de fé em fé, de glória em glória, de experiência em experiência, tão semelhantes a Cristo no caráter, que ele pessoalmente veio reclamá-los como sua propriedade exclusiva. Não é algo a ser alcançado por obras, mas pela fé, pela graça do Senhor Jesus, com o devido esforço humano, porque une-se o poder de Deus e o poder do homem para que isso aconteça. Sofonias, no capítulo 3, verso 12 a 15, já havia previsto que o povo de Deus, que estará na glória, ele viverá seus últimos dias nessa terra, justificado pela graça, de tal maneira que nenhuma mancha de pecado será vista nesse povo. E, portanto, Satanás nada tem que os possa fazê-los retornar, voltar atrás. Eles mesmos não sabem que eles são perfeitos, eles não sabem que eles não são mais assim vendidos ao pecado, mas Deus sabe. Para eles, é confissão de pecados constantemente a Jesus, é afastamento do pecado pela graça de Jesus. É isso que eles entendem e buscam. Sofonias 3, verso 12 a 15. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Fica claro para você? Aqui está muito claro, porque o que os 144 mil alcançam é pela graça de Jesus, é pela maravilhosa atuação do Espírito Santo. Eles permitiram que o Santo Espírito fizesse com que eles crescessem na fé. Lábios impuros, não tem mais adoração de ídolos, não tem mais palavras para se expressar diante de falsos deuses. Eles não expressam mais como todo mundo expressa, com mentalidade católica. Virgem isso, nossa aquilo. Ao contrário, só há um motivo de louvor, que é Jesus nos seus lábios. Só há uma expressão de graça, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Então eles venceram porque Jesus Cristo os justificou. Seus pecados foram afastados pelo sangue do Cordeiro. Eles lutaram para permanecer na presença do Senhor. Então aqui para eles, vencer não é uma questão de vencer o pecado. Vencer é uma questão de permanecer na presença de Jesus, de andar com Deus. É nisso que eles são mais que vencedores, é nisso que os faz tornar-se semelhantes a Cristo no caráter. Vamos lá? Ellen White dá o seguinte testemunho a respeito do povo de Deus dos últimos dias. Em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 375 ou 476, dependendo da versão que você está usando, do livro, ela diz: os que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Aqueles cujas mãos não são limpas, cujo coração não é puro, não terá o selo do Deus vivo. Os que planejam pecado e o praticam serão omitidos. Somente os que em sua atitude diante de Deus desempenham a parte dos que se arrependem e confessam os pecados no grande dia antitípico da expiação serão reconhecidos e assinalados como dignos da proteção de Deus.
O nome dos que firmemente aguardam e esperam o aparecimento do Salvador e por ele velam, mais ardorosa e ansiosamente do que os que esperam pela manhã, será contado como dos selados. Aqueles que, embora tendo toda a luz da verdade a lhes brilhar sobre a alma e devendo ter obras correspondentes à sua profissão de fé, ainda assim são atraídos pelo pecado, erigindo ídolos em seu coração, corrompendo sua alma diante de Deus e contaminando aqueles que com eles se unem no pecado, terão seus nomes apagados do livro da vida e serão deixados nas trevas da meia-noite, sem óleo nos vasos, nem nas lâmpadas. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Amém? Fica claro para você, amigo, amiga? Os que vencem o mundo, a carne e o diabo, são esses aí, nos últimos dias. Vencer o pecado é o imperativo. E Deus colocou a honra do seu trono, empenhou a honra do seu trono, para provar para esse mundo que ele terá um povo na terra que vencerá o pecado pela graça do Senhor, que entenderá que ter comunhão com Jesus não é uma alternativa, é a única forma de vencer, de se lançar no projeto da palavra de Deus, confiar nele, é o único jeito de ser salvo. Cortarão os laços com o pecado. Tem muita coisa para nós ainda nessa terra e nós precisamos estar conscientes. E eu espero que você, em nome de Jesus, compreenda isso. Então, amigo, neste capítulo 14 de Apocalipse, um tema sobressai. Qual é o tema? É possível guardar a lei de Deus ou não? É isso que Apocalipse 14 quer nos mostrar. Qual tipo de caráter qualifica o homem para estar lá no Monte Sião com Jesus, lá no céu? Como alcançar tal caráter que mereça o selo de Deus? Então é isso que nós estamos analisando aqui no Apocalipse 14. E essa é a mensagem de Deus para você e para a igreja do Senhor. Vamos lá? Mais uma vez, quero lhe convidar a ler comigo essa citação. Ellen White diz: será este selo colocado sobre o que tem mente impura, o profano, o adúltero, o homem que cobiça a mulher do próximo? Responda vossa alma a pergunta. Corresponde meu caráter às qualificações essenciais para que eu possa receber um passaporte para as mansões que Cristo preparou para os que para elas estão habilitados? A santidade deve estar gravada em nosso caráter. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, 376 ou 447. Então fica claro para mim e para você que enquanto você estiver acreditando em alguns pregadores que dizem continuaremos a pecar até Jesus voltar, que essa natureza carnal nossa só será subjugada quando formos glorificados, estaremos perdendo para Satanás. Estaremos nos afastando do ideal divino. E quando você acreditar nisso, confiar em Jesus e procurar reformar sua vida de acordo com esse propósito do Evangelho, que ele fez provisão para isso, você será mais que vencedor e Deus concederá a sua graça para você e para a sua igreja. Então vamos lá, mais uma vez, a provisão que Deus fez para que possamos vencer o pecado e a parte que cabe ao homem. Vamos ter que unir, conforme diz a palavra de Deus, que o homem tem que se apoderar da força divina para vencer. Para que haja paz, para que haja graça, o homem precisa se apoderar da força divina, para que ele possa vencer o mundo, o pecado e o diabo. Vamos lá? Veja, a volta de Jesus se aproxima. E nós temos que pensar nisso aqui. Se não é possível parar de pecar, por que defender a lei de Deus então? Por que o Apocalipse trata dessa controvérsia entre a lei de Deus e a lei do anticristo, o selo de Deus e a marca da besta? Se não é possível parar de pecar, para que então foi levantada por Deus a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Se ninguém pode guardar a lei, se ninguém pode parar de pecar,
Por que, então, não podemos agir como os evangélicos e católicos que encontram convenientemente meios de continuar praticando o seu pecadinho querido e seguem mesmo assim acreditando que são salvos, violando a lei? Então, meus amados, Apocalipse 14 mostra pessoas salvas pela graça, que venceram o mundo, que venceram a carne e que venceram o diabo. Ou seja, se apoderaram da fé de Jesus, se apoderaram, imbuídos da fé em Jesus, eles obedeceram à lei de Deus. Isso significa que eles foram concedidos graça para parar de pecar. Ou não foi isso que acontece aqui? O que você acha? Comenta aí. É possível parar de pecar ou não? Ou toda vez que você lê isso na Bíblia, é Deus dizendo, olha, o ideal é isso. Mas se vocês não conseguirem, eu passo a mão na cabeça, eu justifico vocês de qualquer forma, vocês serão salvos de qualquer jeito. Vamos lá? O que diz a palavra do Senhor? É evidentemente que não podemos ser salvos pela obediência à lei, mas pela graça, unicamente mediante a fé. Outro fato importante, não guardamos a lei para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Não guardamos a lei para sermos amados por Deus, mas porque já fomos amados e por isso desejamos amar a Deus e ao próximo. Então, eis aqui o objetivo final do Apocalipse 14. Apresentar a mensagem de justificação pela fé no fiador. Definir o conceito bíblico de pecado como sendo uma escolha voluntária de separar-se de Deus e pecar. Expor o caráter e natureza do homem como sendo mortal, decaído e com tendências pecaminosas, porém, não culpados até que cedamos aos impulsos e desejos dessa natureza caída. Aí sim pecamos e nos tornamos culpados diante de Deus. E apresentar a vitória definitiva sobre o pecado e os vencedores, é isso que o Apocalipse 14 está nos ensinando. Portanto, seja honesto e responda essa pergunta. Você acredita que Deus perdoa seus pecados? Sim ou não? Sim. Só que quando você responde sim, alguém tem que perguntar. Você foi perdoado por Deus? Tem que responder sim também, graças a Deus, não é? Agora, você acredita que Deus te dá poder para vencer o pecado? Sim? Não? Talvez? Ou você não sabe? Se você disser que sim, por que você continua pecando até agora? Então tem alguma situação errada aí. É porque a igreja não está ensinando que existe provisão. A igreja não está ensinando que existe poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo à disposição. É porque alguém não está ensinando o caráter verdadeiro do pecado. Você ainda tem confusão sobre o que é tentação, o que é pecado. O que é ter uma tendência que não é pecado, porque pecado é ceder a essa tendência. Então você percebe? Quando pergunta, você acredita que Deus te dá poder para vencer o pecado, você percebe a diferença? Quando pergunta, você crê que Deus perdoa seus pecados, todo mundo fica alegre. Porque sabe que Deus perdoa todo e qualquer tipo de pecado. Mas quando pergunta, você crê que Deus te dá poder para parar de pecar? Aí é que você fica em dúvida. Por quê? Porque você foi ensinado que ninguém jamais deixará de pecar, até que Jesus volte. Que o pecado só será vencido depois de Jesus voltar. Então, eu vou perguntar mais uma vez. Se essa é a verdade, que não podemos parar de pecar, por que pregar sobre as 3 mensagens angélicas? Como é que pecadores que não podem parar de pecar vão ensinar ao mundo que tem que guardar a lei de Deus? Isso é incoerente e insustentável. As 3 mensagens angélicas exigem que as pessoas parem de pecar, que guardem a lei de Deus. E aí, o que nós vamos fazer? Então, meu amigo, meu irmão, Ellen White dá-nos a seguinte instrução. Um caráter formado
segundo a semelhança divina, é o único tesouro que podemos levar deste mundo para o vindouro. O caráter que uma pessoa forma neste mundo determina o seu destino para a eternidade. O elemento de valor na vida de alguém neste mundo será de valor no mundo por vir. O futuro de uma pessoa é determinado pelo modo como se permite ser influenciada. Se alguém acaricia e cultiva tendências hereditárias para o mal, condescendendo com inclinações, apetites e paixões carnais, não poderá jamais entrar no reino de Deus. Meditações Matinais de 2002, página 187. E ela continua. Os pensamentos devem ser concentrados em Deus. Devemos exercer diligente esforço para vencer as más tendências do coração natural. Unicamente vencendo como Cristo venceu, havemos de alcançar a coroa da vida. Ciência do Bom Viver, página 453. Continua Ellen White. A própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. Desejar todas as nações, página 671. E agora, devemos continuar no pecado até Jesus voltar? Devemos, assim, manter essas tendências? Eu sou nervoso, eu sou irritado, eu falo mesmo, eu não mudo, e Deus vai me aceitar assim mesmo, porque eu sou salvo assim, dessa forma eu vou continuar? Não, perderá a salvação. O selo de Deus não será posto numa mentalidade assim. 144 mil. O povo que será salvo nesses últimos dias, que vai pregar as 3 mensagens angélicas, é um povo que venceu o pecado. É um povo que entendeu de comunhão. É um povo que entendeu de andar com Deus. É um povo que entendeu qual é o valor da leitura da palavra de Deus. É um povo que entendeu o que é orar. E vou deixar na tela para você. Somente depois de entenderem o evangelho da justificação pela fé, conforme ensinada pela Bíblia e confirmada pelo Espírito de profecia, é que o remanescente poderá pregar as 3 mensagens angélicas como devem ser. Até agora, essas 3 mensagens foram pregadas na força do homem, com lógica e argumentos, apenas de forma intelectual. Entregamos informações que não atingiram ainda o coração do pecador. Deus tem a forma correta, que é levar esperança e salvar pessoas pela fé em Cristo. E isso tem a ver com a mensagem de justificação pela fé. Sem o correto entendimento desse assunto, a mensagem dos 3 anjos não terá a força que precisa. E, portanto, nós temos que nos fortalecer na fé e na graça do Senhor Jesus. Você sabe que doutrina é essa da justificação pela fé? Não é aquela que foi pregada por Martinho Lutero. Martinho Lutero pregou metade da justificação pela fé. Justificação pela fé forense. Justificação pela fé apenas de boca, que Deus declara o homem justo. Mas a parte de santidade pela fé, de consagração, Deus está convocando o seu povo. E Deus deu preciosa mensagem à igreja através dos pastores Elliot Wagner e E.T. Jones. Pesquise, pergunte ao pastor, indague aos adventistas sobre essas pessoas. E eles terão que dar alguma resposta sobre isso. Eles terão que explicar sobre que tipo de ser humano foi Jesus e como ele viveu e venceu o pecado. E terão de responder também para os sinceros indagadores. Como Cristo pode me ajudar a vencer o pecado? Porque não queremos continuar crentes como são os crentes. Não queremos continuar como mais uma igreja evangélica. Nós somos a igreja profética. Fomos chamados para resolver esse problema, pela graça de Deus, de apresentar ao mundo o testemunho de pessoas salvas pela graça, confortadas pelo Espírito e que se afastaram do pecado, pela graça do Senhor Jesus. Você entendeu? Então, quero te convidar mais uma vez a entender que estamos prestes a ver Jesus voltar. E Ellen White diz: a mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Esta é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do 3º anjo. Testemunhos Seletos, volume 2, página 373. A mensagem da justiça de Cristo. Que Cristo veio como um homem, assumindo a natureza
pecaminosa do homem caído, mas não cedeu a nenhuma tendência, porque ele não tinha tendência para o pecado, não havia nele propensão para o pecado, e ele quer conceder esse poder para os seus filhos. É essa mensagem de justiça que tem que alcançar o mundo. A última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória, revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. Parábola de Jesus, página 415 e 416. Oh, meu amado irmão, minha irmã, você e eu não podemos continuar do jeito que estamos. Precisamos de um avivamento espiritual, de um novo conceito do que é ser cristão. Necessitamos de ajuda urgente. A quem nós iremos buscar? Como Pedro disse, a quem iremos, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Precisamos andar com Deus. Precisamos vigiar. Precisamos nos afastar de toda a aparência do pecado. Precisamos ter momentos de oração. Precisamos orar para que o Espírito Santo mude nossa natureza e nos dê capacidade de vitória. Quero convidar você para o nosso próximo estudo, as 3 mensagens angélicas e os mensageiros, que são identificados em Apocalipse 14, dos versos 6 em diante. Até o próximo estudo. Deus abençoe. Obrigado por ter assistido até o final. Eu quero te convidar a se inscrever no canal mais uma vez, comente, ative o sininho, divulgue e se prepare. Já se escuta, já se ouve os passos de um Deus que se aproxima e precisamos estar prontos. Até o próximo.